A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui no nosso canal, na nossa Escola Bíblica Dominical. E nós estamos, irmãos, na nossa reta final, nós estamos na lição de número 12 dessa terceira revista nossa do ano de 2020. E o tema da nossa lição, a lição de número 12, é Esdras e Neemias combatem o casamento misto, ok? Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Irmãos, e eu quero ser bem direto, bem enfático e contundente no que eu vou falar a respeito de casamento misto, ok? Então fica comigo e nós vamos estudar a palavra de Deus, ok? O texto áureo da nossa lição vai dizer assim: não vos prendais a julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Segundo a carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. O texto, a verdade prática diz assim: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. O que é o casamento misto? É justamente a junção do santo com o profano, daquilo que pertence a Deus e daquilo que não pertence a Deus. Simples, não tem outra forma de explicar. E irmãos, e qual é o grande problema aí disso? É que hoje é comum e é recorrente a história do casamento misto. E nós temos observado nas nossas igrejas, não só a Assembleia de Deus, mas de forma geral, que essa questão do casamento misto tem trazido mais malefícios do que benefícios para a igreja. Por quê? Porque é muito mais fácil, irmãos, você se sujar do que você limpar, tá? E a sujeira ela vai acumulando, ela vai caindo, ela vai enfraquecendo, e a pessoa, aquele pode ser o cristão mais firme e temente a Deus, ele vai perder o ânimo, tá? Então essa é a questão do casamento misto. Eu já vou dizer de cara, sou totalmente contra, luto contra, falo contra todas as igrejas que eu passo, né, que eu pastoreio, falo contra casamento misto, ok? Porque muitos pastores, estou falando da nossa categoria, muitos pastores estão deixando de lado de falar sobre isso. E o que eles têm feito? Eles têm feito os nossos jovens caírem em perdição. Por quê? Porque se nós pastores não combatermos a exemplo de Esdras e Neemias, as nossas igrejas não subsistirão. Porque nós vamos ver ali para frente que o casamento misto não traz problema somente para o casal. Ele vai influenciar a família e toda a igreja que está envolvida, ok? Vamos lá? A introdução da nossa lição diz assim: nessa lição iremos estudar o grave problema do casamento entre judeus e mulheres pagãs. Veremos a enérgica ação de Esdras e Neemias para solucionar o problema e também o que a palavra de Deus diz sobre o assunto. Vamos lá. Deuteronômio 7, 3 e 4. Êxodo 34, 11 a 16. Eles vão ter o mesmo sentido. Ele diz assim: não façais concerto com os moradores da terra, nem tomem suas filhas para os seus filhos, nem dê os seus filhos para as suas filhas. Fechou. Preste atenção. De novo, não faças concerto. O casamento é uma instituição divina, fato consumado, nós não duvidamos disso. O casamento ele é monogâmico, um homem para uma mulher. O casamento é heterossexual, um homem com uma mulher. Não existe outro tipo de relacionamento. Biblicamente, nós vemos que na sociedade aceita, a Bíblia não aceita. Nós respeitamos aqueles que são contrários, mas biblicamente, numa postura cristã, numa postura bíblica, nós não aceitamos outro tipo de casamento.
E outra forma de casamento, e outra questão do casamento, não é ser simplesmente monogâmico, não é simplesmente ser heterossexual. Ele precisa ser um casamento nos moldes da palavra. E o que a palavra de Deus vai dizer? Não se prenda a julgo desigual com os infiéis. Quem mora na cidade, quem nasceu na cidade, às vezes não vai compreender. Então, o que é o jugo? Ele é um instrumento de madeira que era colocado no ombro, no pescoço dos dois animais, que eles iam puxar a carroça. Normalmente eram bois, certo? Ou poderiam ser cavalo, jumento, qualquer coisa. Mas é um instrumento de madeira que era colocado sobre os ombros dos dois animais, ok? Para que eles puxassem juntos. Então, esse jugo ele precisaria ser simétrico, tá? A divisão dele, porque daí tinha a barra do jugo e daí tinha uma outra barra, ou eram cordas que ligavam a carroça ou a charrete ou o arado de tração, qualquer coisa, entendeu? Então esse jugo, o que ele fazia? Ele puxava a carroça, colocava sobre os bois, certo? O boi vinha aqui, colocava sobre os bois e eles puxavam a carroça, puxavam o que fosse, ok? E por que não poderia ser desigual? Primeiro, a distância do centro dos dois lados do jugo precisaria ser igual, porque ele era feito de uma única peça de madeira, ok? A distância da vara ou das correntes que ligavam a charrete ou a carroça precisavam ser igual. Por quê? Porque se uma fosse mais curta e outra mais comprida, a que estava com a corda mais comprida, a corrente mais comprida, ela iria o quê? Ele ia trabalhar mais. Se a vara estivesse fora do centro, certo? Um dos animais sempre teria que arrastar sozinho. Então é esta a questão do jugo desigual. Todas as vezes que nós nos prendemos a jugo desigual, nós arrastamos sozinho. E a Bíblia é enfática em dizer que a partir do momento que eu, Emerson, casei com a irmã Josiane, nós nos tornamos uma só carne, um só espírito, uma só alma. Temos as nossas diferenças de pensamentos, mesmo depois de 20 anos de casado, temos. Mas nós temos um consenso, nós temos conciliação, nosso objetivo é o mesmo. Eu sempre procuro ensinar, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Tá? Eu falo sempre, quando eu e a irmã Josiane começamos a namorar, nós éramos um dos casais mais improváveis da igreja, porque nós sempre fomos diferentes, certo? Eu sou barulhento, ela é quieta, eu falo demais, ela fala pouco, mas o que acontece? Nós tínhamos objetivos iguais, nós tínhamos objetivos semelhantes, ou seja, o nosso jugo era o mesmo. Ainda temos as nossas diferenças de pensamento, de posicionamento, mas o que acontece? O jugo é o mesmo, a distância está perfeita. Então essa é a questão do jugo desigual. Tá? No casamento nós continuamos tendo a nossa individualidade. Nós somos diferentes, né, criações diferentes. Mas o que acontece? Nós, dentro dessa individualidade, certo? Que são as nossas características, nós temos uma uniformidade que nos faz viver juntos. Então a questão do jugo desigual é exatamente isso. E esse é o problema, irmãos. Quando nós nos prendemos a jugo desigual. Deixa eu só frisar outra coisa. O que é jugo desigual? Crente com não crente? Sim, também é. Mas você sabe aquele casalzinho crente que a moça é extremamente esforçada na igreja e o rapaz não quer nada com nada, malemar quer ser crente? É jugo desigual. O moço quer estudar muito, ele quer fazer faculdade, ele quer fazer curso, pós-graduação, mestrado, e a moça não quer nem terminar o ensino médio. É jugo desigual. Tá? Então, nós precisamos olhar, o casamento ele precisa ser
uma união de propósitos, não somente de vida. Tá? Então aí começa a questão do julgo desigual. A moça é frequente, não perde culto, toca na banda, e o rapaz, quando vem para a igreja, vem de chinela havaiana, não tenho nada contra chinela havaiana, e vem se arrastando, senta no último banco, ela sentava no primeiro, agora ela já senta no meio, daqui a pouco está sentando no final. Tá? Então, julgo desigual, irmãos, é tudo aquilo que não tem uniformidade. Para que o animal puxe o carro, é necessário que a trava do jugo seja equilibrada, que as correntes estejam do mesmo tamanho. Aí nós começamos o princípio do jugo desigual ou do jugo igualitário. Tá? E quando Neemias e Esdras chegam ali em Jerusalém, eles voltam àquela festa e eles estão aqui naquele ardor, no afã de construir um muro, reformar a cidade e trazer novamente o conhecimento de Deus. E coisas pequenas vão passando. Que coisas pequenas? O pessoal que voltou com Esdras e Neemias lá de Babilônia, eles vão voltando para Jerusalém e eles vão se casando com mulheres pagãs. Tá? Eles vão constituindo famílias. E o que vai acontecer? Vai acontecer o mesmo que aconteceu com Acabe e Jezabel. A Bíblia vai dizer que Acabe ele vai trazer Jezabel, uma princesa dos Sidônios, para dentro de Jerusalém. E qual o movimento que vai começar aí? Vai começar um movimento de adoração a Baal. Tá? A princípio, tudo bem, é bonitinho, eu vou casar com você, daí eu vou para a igreja com você, é lindo, não tem problema, se você quiser ir para a tua igreja, eu não impeço. Irmãos, a história é sempre a mesma e nós conhecemos o final dessa história. Sempre aquele que é firme na igreja, ou ele acaba desviando-se da fé, ou acaba se balançando, perdendo a estabilidade. O que aconteceu com Acabe e Jezabel? Eles instituíram o culto a Baal dentro de Jerusalém. O culto a Deus foi desprezado e jogado às moscas. E o culto a Baal foi fortalecido. A mesma coisa quando Salomão ele vai politicamente fazendo os casamentos que ele fez com as princesas que estavam ao redor de Israel. Ele servia a Deus, ele tinha o templo, o Senhor construiu o templo, mas para agradar a sua esposa, para agradar o seu cônjuge, ele começa a fazer concessões. Tá? E isso funciona também hoje. O moço, a moça casam com quem não é crente. E o que ele começa a fazer? Ele começa a fazer concessões. Não, eu continuo servindo a Deus, não tem problema. Mas eu permito que você coloque uma imagenzinha aqui. Eu continuo servindo a Deus, mas eu permito que você continue servindo aos seus deuses, servindo a essa religião herética que você está. Então a questão do julgo desigual, tá, desse casamento misto, é uma deformidade da visão cristã. E o grande problema não é só o relacionamento marido e mulher, é como isso respinga nos filhos. Tá? Você é de uma igreja protestante, a sua esposa, seu marido é de uma religião de matiz africana. Como vocês vão conviver? Mas é impossível. Não é impossível, não. Nós temos visto isso, irmãos, com muita naturalidade. E principalmente hoje, tá? Que hoje as nossas igrejas são cada vez mais liberais. Estou falando de forma geral. Cada vez mais liberal. E nós aceitamos. Irmãos, veja bem. O pastor Eurico Berger, no ano de 93, ele está repercutindo algo que aconteceu próximo a 450 anos antes de Cristo. Ou seja, praticamente 2.500 anos atrás. Isto já acontecia. A questão dos casamentos mistos. Tá? Não é um problema hoje. Hoje está se agravando.
Tá? Hoje pode-se tudo. Hoje nós temos um grande acesso de amasiados, né, dentro das igrejas e já chegando à posição de liderança. Tá? Nas nossas igrejas nós trabalhamos, casamos, nós fazemos oferta para casar as pessoas. Né? Hoje, irmãos, a questão do divórcio, saiu uma pesquisa do IBGE que o maior índice de divórcios no Brasil está entre os evangélicos. Tá? Nós fazemos votos, fazemos aquela cena bonita que nós iremos honrar o casamento até o fim, mas chega na hora, nós abandonamos tudo aquilo que nós prometemos diante de Deus. Então é extremamente necessário, irmãos, nós compreendermos que o posicionamento de Esdras e Neemias é o posicionamento do líder cristão em todo o tempo. E a Bíblia vai dizer que Esdras e Neemias, eles fazem o que? Eles se iram, tá? Eles se iram. Entra neles um senso de obrigação moral e espiritual de trazer o povo de volta aos princípios da palavra de Deus e da orientação de Deus a respeito do casamento. Tá? E quando Esdras ele fica sabendo disso, a atitude dele é uma atitude de pavor. Por quê? Porque Esdras ele tinha completa dedicação a Deus. Ele abandonou tudo o que ele estava fazendo e vivendo para quê? Para servir a Deus. Então o que ele está fazendo? Ele está demonstrando ao povo que ele está insatisfeito. Tá? E essa insatisfação não provém dele. É uma insatisfação que provém de Deus, certo? Uma insatisfação que provém de Deus. E essa insatisfação vai fazer com que Esdras ele se coloque diante de Deus. Ele rasga as suas vestes, arranca cabelo, arranca barba. Imagine que dor, eu quase nem tenho barba e é tudo dolorido. Mas se você arrancar sua barba, você arrancar teu cabelo, é algo extremamente que você está fora de si, de tão angustiado que eles estavam. Tá? E quando o povo vê isso, o povo reconhece o seu pecado. Os homens de Judá, eles reconhecem o seu pecado, que eles estão indo contra a Bíblia. Aí vem a radicalidade do evangelho. Porque, irmãos, nós precisamos compreender, ou nós vivemos um evangelho por completo, ou nós estamos vivendo apenas de fachada, de engano, tá? Nós estamos vivendo o evangelho de Cristo ou nós estamos vivendo um evangelho de faz de conta. Porque o evangelho de Cristo é o evangelho de abandono, de renúncia do mundo, da vivência do mundo, do pecado do mundo. Quando os homens veem o desespero e a angústia de Esdras, eles compreendem que eles não pecaram contra Esdras, eles não pecaram contra Jerusalém, eles pecaram contra Deus, contra a lei de Deus. E quando eles voltam a si, eles vão tomar, isso daí começa com Secanias, eles vão tomar uma postura que hoje nós não conseguimos ver mais dentro das igrejas. Uma postura de arrependimento total, de abandono de velhas práticas, de abandono do pecado e a aceitação de uma nova postura diante de Deus. O que eles fazem? Eles se reúnem e tomam uma decisão. Iremos abandonar as famílias que nós constituímos que desagrada a Deus. Hoje, com essa ideia de politicamente correto, irmãos, ai, que isso? Parece um negócio absurdo fazer isso. Mas veja bem, eles estão assumindo um compromisso com Deus. Quem eram eles? Eles eram os crentes da época. E eles pecaram. Eles pecaram. As suas mulheres não queriam nada com Deus. Então o que eles fazem? Eles tomam a decisão. Eles tomam a decisão de voltar-se para Deus e abandonar o pecado. Tá? Eu já olhei, já li algum tempo atrás, reli essa história e é chocante você ver. Imagine
vamos pegar Secanias, despedindo sua mulher e seus filhos. Sabe? É revoltante. Nossa, que tipo de homem é esse? Mas ele está tomando uma posição pelo Evangelho. Ele está tomando uma posição de alguém que quer viver com Deus. Hoje nós somos politicamente corretos. Pensar direitos humanos. Irmãos, nós precisamos tomar posições de abandono de tudo aquilo que nos afasta de Deus. O que eles estavam fazendo? Eles estavam abandonando o pecado. Se as suas mulheres, a exemplo de Ruth, a exemplo de Raabe, tivessem crido em Deus e tomado a postura também de servir a Deus, abandonar os ídolos, porque a história de Ruth é um negócio fantástico. Aquela declaração que Ruth dá a Noemi, sua sogra: teu povo será meu povo, teu Deus será meu Deus, onde você dormir eu durmo, onde você viver eu vivo, toda aquela coisa linda que a gente escuta em casamento, não é somente um ato de retórica, mas é uma decisão, uma convicção. Ruth estava abandonando a sua vida anterior em Moabe. Ela estava abandonando a sua vida como moabita e aceitando uma nova vida como serva do Senhor, como prenunciadora do rei Davi e da linhagem de Cristo. Quando nós tomamos a posição por Cristo, irmãos, nós tomamos uma posição firme de abandonar o pecado. Logicamente que nós estamos sujeitos a ele, mas todas as vezes que nós reconhecemos o nosso pecado, que nós vemos onde nós estamos errando, nós temos a obrigação ética, moral e espiritual diante de Deus de cortar a raiz. E isto é o que vem acontecendo. Nós não estamos, irmãos, sendo enfáticos, contundentes. Esdras e Neemias, eles não se abalaram em ver se eram muitos ou poucos, se era todo o povo, se era só uma minoria. Eles se colocaram diante de Deus. Deus moveu o coração dos homens que reconheceram o seu pecado. E o que eles fizeram? Eles abandonaram. Aqueles que não decidiram-se por Cristo, eles abandonaram. Esta é a radicalidade do Evangelho. O Evangelho é uma decisão firme e radical de viver para Deus e para Cristo. E isso, irmãos, tem de estar na nossa mente. Não só na questão do casamento misto, mas é de tudo aquilo que tem mistura e pode nos afastar de Deus. Imagine o que aconteceria. Tem um tópico aqui, a sobrevivência do povo judeu. Se Esdras e Neemias não tivessem tomado essa posição, os casamentos mistos, eles iriam gerar filhos mistos, uma religião mista, um povo que não tinha compromisso e comprometimento com Deus, ou seja, eles se tornariam samaritanos também. Tá? Nós vamos lá para o livro de Gênesis e Abraão, ele toma uma decisão radical. Ele chama o seu mordomo Eliezer e fala: ó, não quero que o meu filho case com as filhas da terra. Vai até a minha parentela, vai até junto dos meus e traz uma esposa para o meu filho. Traz. Tá? Deixa bem claro, Deus não é santo casamenteiro, certo? Que você vai ficar olhando, você me dá uma esposa. Ele vai te orientar nas escolhas, ele vai te orientar nas decisões. Tá? Foi isso que Deus fez com Eliezer até chegar, né, na esposa para Isaac. Foi orientando, foi mostrando o caminho, foi mostrando quem seria a moça e chega na moça perfeita para o casamento com Isaac. Mas qual que era a ideia de Abraão? Eu não quero que o meu filho se misture com as moças da terra. Para quê? Para que aquilo que Deus está começando não pare. Não pare. Para que a obra de Deus não pare. Quando Jacó, ele, no caso do estupro de Diná, sua filha, né, nós vamos ver que Levi,
ele vai tomar uma decisão que muita gente ficou horrorizada. Jacó permitiu o casamento da sua filha com o estuprador. Mas o Levi, ele vai entrar, eles fazem uma proposta que é para casar, tem que circuncidar, e ele chega e extermina todo o povo. Naquele momento, Jacó tinha fraquejado na fé, por querer agradar a filha, querer remediar a situação. Não, vamos fazer uma concessão, vocês circuncida, vocês abandonam os deuses e nós vamos formar uma única família feliz. Irmãos, a família de Abimeleque havia vivido todo o tempo em idolatria. Você acha que de um dia para o outro iria abandonar? Não. Quando os filhos de Jacó entraram e exterminaram todos os homens, porque eles estavam assim, no terceiro dia da circuncisão, já haviam perdido sangue, estavam fracos. O que eles estavam fazendo? É horrível de pensar, é horrível. Mas eles estavam mantendo a pureza do povo judeu. Imagine se eles vão e se casam e constituem família. Naquele período, o povo haveria de perder a sua pureza, não somente étnica, mas pureza espiritual. Então a ideia da proibição do casamento misto está muito mais em defender os princípios de Deus para as nossas vidas e barrar a entrada, irmãos, de situações, de pensamentos que nos levam a perder a pureza espiritual, né? Como eu já disse, Deus, ele proibiu o casamento misto. Ele proibiu esta união com pessoas que são de outras matizes religiosas, outras confissões. E nós precisamos olhar, irmãos, isso com muito cuidado e carinho. Por quê? Porque quando nós abrimos esta porta, não é somente o casal que sofre, mas os filhos vão sofrer. Nós temos visto muito hoje pessoas de duas igrejas protestantes que se unem em casamento, certo? Eles não se decidem para qual vão, cada um fica na sua, para onde que o filho vai. Né? Tudo isso nós precisamos pensar antes de casar, porque depois, irmãos, é muito difícil consertar. Tá? A questão do, irmão Emerson, mas lá na minha igreja não tem ninguém que me agrade. Sabe o que você faz? Ora. Ora que Jesus prepara. Tá? Jesus prepara, ele te abre os olhos, ele faz você entender, ele te faz, ele pode salvar alguém. Tá? Porque que o problema não é que não tem, às vezes você não quer enxergar. Então, irmãos, nós precisamos compreender o casamento misto. Ele traz problemas. Daí pode sujar, irmão Emerson, mas quando eu casei, eu e minha esposa, nós não éramos de igreja nenhuma. Agora eu vim para o evangelho, né? Eu vim para o evangelho. O que pode acontecer? A Bíblia, irmão, vai deixar claro, se você casou, depois se converteu, certo? Continua casado. Paulo vai dizer que a mulher sábia, ou o marido sábio, vamos colocar assim também, ele ganha o seu cônjuge sem palavras. Tá? Então, nós precisamos compreender. Se você casou, estava fora da igreja, certo? Estava no mundo e casou, e depois veio para a igreja, ore a Deus pela salvação do teu marido. Não precisa separar dela, certo? Ore pela salvação. Mas se você ainda não se casou, se você ainda está flertando, namorando com o mundo, um conselho meu, pastor Emerson, tá? Afasta-se do pecado, afasta-se disto que pode te levar a se afastar de Deus, porque o Senhor Deus, ele requer que nós andemos pela palavra, ok? Eu sei que essa lição é uma lição enfática, dura e direta, mas nós precisamos levantar esta bandeira e voltar, irmãos, a falar da sinceridade, da simplicidade e da pureza do Evangelho, principalmente na questão da formação das nossas famílias, ok? Deus te abençoe, em nome de Jesus.